formiga e a pomba. Uma formiga sedenta desceu a uma fonte e, arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. Se uma pomba, ao ver isso, arrancou um galho de uma árvore e jogou na fonte. Subindo nela, a formiga salvou-se. Um caçador de pássaros, depois disso, avançou com uma armadilha de galinhos para prender a pomba. A formiga, vendo isso, mordeu o pé do caçador, que com dor atirou fora os galhos e imediatamente a pomba fugiu. Moral: uma boa ação leva a outra. A formiga e a pomba. Uma formiga sedenta desceu a uma fonte e, arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. Uma pomba, ao ver isso, arrancou um galho de uma árvore e jogou na fonte. Subindo nela, a formiga salvou-se. Um caçador de pássaros, depois disso, avançou como uma armadilha de galinhos e para prender a pomba. A formiga, vendo isso, mordeu o pé do caçador, que com dor atirou fora os galinhos e imediatamente a pomba fugiu. Moral: uma boa ação leva a outra. A formiga, a pomba. Uma formiga sedenta desceu a uma fonte e, arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. Uma pomba, ao ver isso, arrancou um galho de uma árvore e jogou na fonte. Subindo nele, a formiga salvou-se. Um caçador de pássaros, depois disso, avançou com uma armadilha de galinhos para prender a pomba. A formiga, vendo isso, mordeu o pé do caçador, que com dor atirou fora os galinhos e imediatamente a pomba fugiu. Moral: uma boa ação leva a outra. A formiga e a pomba. Uma formiga sedenta desceu uma fonte e arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. Uma pomba, ao ver isso, arrancou um galho de uma árvore e jogou na fonte. Subindo nele, a formiga salvou-se. O caçador de pássaros, depois disso, avançou
com uma armadilha de galinhos para prender a pomba. A formiga, vendo isso, mordeu o pé do caçador, que com dor atirou fora os galinhos e imediatamente a pomba fugiu. Moral da história: uma boa ação leva a outra. A formiga e a pomba. Uma formiga sedenta desceu a uma fonte e, arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. Uma pomba, ao ver isso, arrancou um galho e uma árvore e jogou na fonte. Subindo nele, a formiga salvou-se. Um caçador de pássaros, depois disso, avançou com uma arma de galinhos para prender a pomba. A formiga, vendo isso, mordeu o pé do caçador, que com dor atirou fora os galinhos e imediatamente a pomba fugiu. Moral da história: uma boa ação leva a outra. A formiga e a pomba. Uma formiga sedenta desceu a uma fonte e, arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. Uma pomba, ao ver isso, arrancou um galho de uma árvore e jogou na fonte. Subindo nela, a formiga salvou-se. Um caçador de pássaros, depois disso, avançou com uma armadilha de galinhos para prender a pomba. A formiga, vendo isso, mordeu o pé do caçador, que com dor atirou fora os galinhos e imediatamente a pomba fugiu. Moral da história: uma boa ação leva a outra. A formiga e a pomba. Uma formiga sedenta desceu a uma fonte e, arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. Uma pomba, ao ver isso, arrasou um galho de uma árvore e jogou na fonte. Subindo nele, a formiga salvou-se. Um caçador de pássaros, depois disso, avançou com uma armadilha de galinhos. Avançou com uma para prender a pomba. A formiga, vendo isso, mordeu o pé do caçador, que com dor atirou fora ao galinheiro e imediatamente a pomba fugiu. A formiga e a pomba. Uma formiga sentada desceu a uma fonte e, arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. Uma pomba, ao ver isso, arrancou um galho de árvore e jogou na fonte. Subindo nele, a formiga salvou-se. Um caçador de pássaros, depois disso, avançou com uma armadilha de galinhos para prender a pomba. A formiga, vendo isso, mordeu o pé do caçador, que, com dor, atirou fora os galinhos e imediatamente a pomba fugiu. Moral da história: uma boa ação leva a outra. A formiga e a pomba. Uma formiga sedenta desceu a uma fonte e arrastada pela correnteza, estava para afogar-se.
Uma pomba, ao ver isso, arrancou um galho de uma árvore e jogou na fonte. Subindo nela, a formiga salvou-se. Um caçador de pássaros, depois disso, avançou com uma armadilha de galinhos para prender a pomba. A formiga, vendo isso, mordeu o pé do caçador, que com dor atirou fora os galinhos e imediatamente a pomba fugiu. Moral da história: uma boa ação leva a